Muito bom dia a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja entre nós e que o sol da imortalidade aqueça os nossos corações com mais um Semeando Estrelas e iluminando corações. Nesta linda manhã de quarta-feira, com a chuva abençoada e agraciada por Deus nosso Pai, o Senhor da vida. Tudo é no tempo de Deus, e aposto que tem muita gente já reclamando da chuva, pois nós na carne ainda, infelizmente, só reclamamos e esquecemos de agradecer todas as oportunidades que Deus nos concede a cada minuto, a cada segundo. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele, com seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar os outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo, mostrando-lhe o caminho da subida. Sempre que nós identificarmos ou detectarmos algo de errado nos nossos irmãos, companheiros, não nos cabe julgar e condenar, cabe acender uma luz ao lado deles. Através dos nossos exemplos, não precisamos falar uma palavra. Se você está em processo de renovação, de transformação, de burilamento íntimo interior, já serve como exemplo. Essa criatura vai perceber que você está se modificando, que você está mudando, que você está diferente. E com isso, ela vai seguir o seu exemplo, porque ela também vai perceber que precisa de mudança, precisa de burilamento. Todos nós precisamos disso. Infelizmente, nós condenamos, atacamos, julgamos, apontamos o dedo, sem saber o que acontece na realidade. É uma falha muito grande que nós ainda, infelizmente, através do nosso egoísmo, carregamos. E que nós possamos disseminar isso das nossas vidas. Entender e compreender que cada um age de uma maneira até que ele encontre a saída. Se ele não encontrar a saída ao longo de sua vida, ao longo de sua encarnação, é um problema pessoal dele. Nós não temos nada com isso. Não é problema nosso. O nosso problema é conosco. E através da nossa transformação, da nossa aceitação, da nossa compreensão, entendimento da nossa situação atual, é que nós podemos ajudar verdadeiramente quem nos cerca, quem está ao nosso lado. Porque os exemplos falam por si próprio. Evangelizar sempre, dizia Santo Agostinho, em qualquer lugar, quando necessário usar palavras. Como que se evangeliza sem palavras? Exemplos. Beijo no seu coração, até amanhã.